acompanhe amanhã a minha live no Facebook às 10 da manhã com o tema A Parousia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos pelos quais cheguem a dizer: não tive neles contentamento. A primeira coisa que nós temos que considerar neste versículo é: temos um Criador. Existe um Deus que criou todas as coisas. Não somos fruto ou um produto da evolução ou da ciência. Não. Temos uma razão de ser e de existir. Existimos porque Deus, Ele existe. O Criador dos confins da terra, o Deus dos céus, que fez a terra, o mar, o universo, sim, as galáxias. Ele é o Criador de todas as coisas, o Elohim de Eclesiastes, o Deus eterno, o Criador. A outra coisa que temos que considerar neste versículo é: temos que nos lembrar deste Criador num vigor físico, na estação mais fértil, na estação mais boa da vida humana, é a mocidade. É uma estação de ponderação, é uma estação de reflexão, é uma estação de pensar nas coisas, de criar coisas, de se fazer coisas, de aceitar verdades ou rejeitar verdades. Sim, é sabido que a juventude é isto aí. A terceira coisa que temos que considerar também neste versículo é os anos chegarem, os dias chegarem. Porque o coração humano é como se fosse uma pedra ou como se fosse um concreto. O concreto, quanto mais tempo ele passa, ele fica duro. A tendência é se transformar em uma massa compacta, como o ferro. Há quem entenda da construção civil que diga o que é o concreto. Então, o coração do humano é isso, é como um concreto. A tendência é que for ficando velho, a tendência é de endurecer mais, de rejeitar mais, de não criar mais, de não ponderar mais, de não entender mais, de não usufruir mais. É mais difícil um idoso, um velho aceitar a Cristo e viver a vida do Evangelho do que um jovem. Porque o jovem tem toda a vida de ponderação, de reflexão, tem toda uma vida para frente, tanto em sentido de usufruir da bondade, da glória do Evangelho, quanto no sentido de entender, de ponderar, de pregar também o Evangelho. Nisso consiste este versículo. A terceira coisa é lembrarmos deste Criador no dia da mocidade antes que venham os maus dias. Queridos, esses maus dias são os dias que chegará a toda a casa humana, a todos os homens. Chegará um dia que esses olhos vão fechar, este coração vai parar de bater, e os órgãos vitais vão parar de funcionar, e o homem que foi feito do pó retornará. Salomão, ele disse: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas da sua vida, ou do seu resplendor físico, sim, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens fortes, ou os dois homens fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores, os dentes da tua boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, pois as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz,
te levantares a voz das aves e todas as harmonias finas da música te diminuírem, os teus ouvidos fecharem e ouvir menos, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho. Há espantos no caminho, na trajetória rumo à sepultura. Assim, há temor e te embranquecerem como floresce a amendoeira, os cabelos brancos vierem e o gafanhoto te for um peso. Sim, perecer a força física, o vigor físico, e te perecer o apetite. Hoje os homens tão fortes, robustos, se esquecem de Deus. Usa a sua força, o seu vigor físico, os seus talentos para blasfemarem contra Deus, se oporem contra Deus. Sim, porque vais à casa eterna. Sim. E os pranteadores, aqueles que choram, andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia! Lembre-se do seu Criador. Lembre-te deste Criador hoje. O tempo de ponderação é hoje. O tempo de aceitar a Jesus é hoje.